Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, analisamos o batismo cristão de acordo com o pensamento reformado. Este estudo está referenciado pela tradução ecumênica da Bíblia, com a ajuda da Bíblia de Estudos de Genebra, bem como o Dicionário Global de Teologia, editado pela Ragnos, e o Dicionário Teológico do Novo Testamento, editado em conjunto com a Vida Nova. O batismo é o sacramento da iniciação cristã com água feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme podemos constar em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, pois, de todas as nações, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um costume judaico. Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista. Este batismo era para arrependimento, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 4. João, o batizador, apresentou-se no deserto, proclamando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. João também era um profeta, e dizia que o seu batismo era de preparação para o reino de Deus, que estava próximo. Mas o batismo instituído por Jesus é um sinal que indica o relacionamento com o reino de Deus que se faz presente com a vinda do Cristo e a formação de sua igreja. Jesus não tinha pecado, mas foi batizado em batismo de remissão de pecados para que, em sua missão de Messias, carregasse nossos pecados e que se cumprisse toda a justiça, conforme Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 15, correlacionado a Isaías capítulo 53, versículo 11. Assim diz o texto do Evangelho de Mateus. Então chega Jesus, vindo da Galiléia ao Jordão, junto a João, para fazer-se batizar por ele. João quis opor-se a isto. Eu é que preciso ser batizado por ti, dizia, e eis que vens a mim? Mas Jesus replicou-lhe: Deixa agora, é assim que nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixa fazer. O texto do profeta Isaías diz: Depois de ter pago com a sua vida, ele verá uma descendência que será acumulado de dias. Logo que conhecido, justo, ele distribuirá justiça, ele, meu servo, em benefício das multidões, pois as iniquidades dela toma sobre si. Em seu batismo, Jesus manifesta o fenômeno trinitariano. Deus Pai falou ao Filho e, ao ter o Espírito Santo em cena, manifesta que batizaria com o Espírito e que estava se cumprindo as esperanças de Israel. Conforme os textos de João, capítulo 1, versículos 32 e 33 e Lucas, capítulo 4, versículos 14, de 18 a 21. Assim diz o texto do Evangelho de João. E João deu o seu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito, como uma pomba, descer do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar na água foi quem me disse: Aquele sobre o qual vires o Espírito descer e permanecer sobre ele, é ele que batiza no Espírito Santo. No Evangelho de Lucas temos: Então Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama se espalhou em toda a região. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a libertação e aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da parte do Senhor. Enrolou o livro e entregou-o ao servente e assentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele começou a lhes dizer: Hoje esta escritura se realizou para vós que a ouvis. O batismo cristão é uma lavagem cerimonial. Significa purificação interior e remissão de pecados, como consta em Atos capítulo 22, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 e Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Analisemos o texto de Atos dos Apóstolos. Por que então haverias de hesitar? Vamos, recebe o batismo e a purificação dos teus pecados, invocando o seu nome. Analisemos a carta aos Coríntios. E é isso que vós éreis, ao menos alguns. Mas fostes lavados, mas fostes santificados,
mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Agora o texto da carta aos Efésios diz: Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis com isso torná-la santa, purificando-a com água que lava, e isto pela palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum. Quis a sua igreja santa e irrepreensível. O batismo também sinaliza para a regeneração do gênero humano para um novo nascimento ou nova vida pelo Espírito Santo, como consta a carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. A carta a Tito diz: Ele nos salvou, não por causa de quaisquer obras que nós mesmos tivéssemos praticados na justiça, mas em virtude da sua misericórdia, pelo banho do novo nascimento e da renovação que o Espírito Santo produz. Portanto, o ato do batismo recebido com fé assegura a presença do Espírito Santo no discipulado de Cristo. A fé, sobretudo, é o essencial para a justificação. O batismo está atrelado à conversão, mas a regeneração é anterior à fé. O homem está morto em sua decisão e depende totalmente de Deus. A graça de Jesus se dá no momento em que ainda estamos mortos, ou seja, antes de tomarmos qualquer decisão, conforme a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. Assim diz a carta: quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que sois salvos. O batizado está no corpo de Cristo. Fazendo parte da igreja, está inevitavelmente batizado com o Espírito Santo, conforme 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Assim diz a carta: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, para formarmos um só corpo. O mesmo acontece com o Cristo. Afinal, se o batismo é também em nome do Espírito Santo, não há como fazer diferença entre tipos de batismo. Haverá apenas uma só fé e um só batismo. A entrada para a comunidade de fé se dá através do batismo, sinal visível e ordenança de Deus. O povo de Deus, é a sua igreja, não começa no Novo Testamento, mas no Velho Testamento. Abraão é o pai da fé. Os crentes são descendência de Abraão, conforme carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: e se pertenceis ao Cristo, é porque sois a descendência de Abraão, segundo a promessa, vós sois herdeiros. Na comunicação de sinal visível ao seu povo, Deus institui a circuncisão aos meninos, conforme Gênesis, capítulo 17, versículo 11. Diz o texto: tereis a carne de vosso prepúcio circuncidada, o que se tornará o sinal da aliança entre mim e vós. Este é o selo da aliança da graça nos tempos abraâmicos. Ora, este paralelo entre selo e comunidade é feita por Paulo, conforme Romanos, capítulo 4, versículo 11. De acordo com o texto, temos: depois, o sinal da circuncisão lhe foi dado como sinete da justiça recebida pela fé. Quando ele era incircunciso, ele se tornou ao mesmo tempo pai de todos os crentes incircuncisos, para que lhes fosse atribuída a justiça. A solidariedade entre pais e filhos é típica de acordo com o apóstolo Paulo, como consta na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Como consta no texto, temos: pois o marido não cristão é santificado por sua mulher, e a mulher não cristã é santificada por seu marido. Se fosse de outro modo, os vossos filhos seriam impuros, quando de fato são santos. O batismo de famílias provavelmente incluíam crianças, pela lógica da solidariedade, principalmente em Paulo, conforme a carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Diz o texto: assim, eu batizei ainda a família de Estéfanas. Quanto ao resto, não batizei nenhum outro, que eu saiba. No século II, o bispo de Lyon, Irineu, escreveu Contra as heresias, em torno de 180 d.C., que faz referências ao nascer de novo de bebês, crianças, jovenzinhos, jovens e velhos. A bênção a crianças era tradicional desde os tempos de Cristo, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Diz o texto:
algumas pessoas traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos as escorraçavam. Ao ver isto, Jesus indignou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus é para os que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E ele as abraçava e abençoava, impondo-lhes as mãos. Este texto demonstra que crianças faziam parte dos membros da igreja neotestamentária. A condenação ao batismo infantil se deu apenas pelos hereges anabatistas no século XVI. Martinho Lutero e João Calvino, principais nomes da Reforma, mantiveram teologicamente o batismo infantil como prática comum naquele período, e a Igreja nos dias de hoje acompanha esta determinação. A rejeição ao batismo não é recomendado, sendo o batismo um sinal de aceitação pela fé do convertido. Jesus ensinou que se alguém não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Diz o texto: Jesus lhes respondeu: em verdade eu te digo, ninguém, a não ser que nasça da água e do Espírito, pode entrar no reino de Deus. Aquele que não foi batizado em tenra infância não pode recusar o sacramento. O batismo é necessário, mas não é suficiente para a salvação. A regeneração que propicia a fé é o ideal de salvação. A ordem salutis, sendo o batismo a coroação dessa estrutura. O ladrão na cruz, salvo diretamente pela palavra do Senhor, não teve oportunidade para ser batizado, o que não impediu sua salvação, pois não foi recusado a se batizar. De acordo com o PhD David Dockery, da Union University, Tennessee, Estados Unidos, como consta no Dicionário Teológico do Novo Testamento, a palavra baptizo, do grego referente a abluções judaicas, aparece referida em João Batista no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, e no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 e 26. O Evangelho de Marcos diz: João, o batizador, apresentou-se no deserto proclamando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O Evangelho de João diz: depois disso, Jesus foi com seus discípulos à região da Judéia. Ali ele ficava com eles e batizava. Eles vieram ter com João e lhes disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, aquele sobre quem deste testemunho, eis que se põe também a batizar, e todos vão ter com ele. A ablução é o lavar, aspersão, e não imergir ou mergulhar. A palavra está relatando o lavar do corpo e de objetos no Evangelho de Marcos, e esse tipo de lavar, e não exatamente mergulhar, é a tradição judaica. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 4, diz: Ao voltar do mercado, eles não comem sem ter feito abluções. E há muitas outras práticas tradicionais a que estão apegados, lavagens rituais das taças, dos jarros e dos pratos. O termo baptizo, utilizado nessas passagens bíblicas, elas estão referentes a abluções e não a imersões. De toda maneira, a forma do batismo não interfere em nada a validação do sacramento. O batismo é o primeiro sacramento. Na história da revelação dos evangelhos, a missão de Jesus começa com seu batismo e, ao final de sua missão, ele comissiona os apóstolos a fazer discípulos pelo batismo. O que ensina que o respeito a este valor deve ser parte da missão de sua igreja visível e atuante no mundo. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura geral e estudos. Que Deus esteja conosco.